saúde mental. Temos um convidado especial, o professor André Santana, e neste momento eu gostaria de passar a palavra ao secretário municipal de Educação, Flávio Guimarães, para dar uma palavra de abertura para nós. Uma boa tarde a todos os profissionais de ensino da rede municipal de Cabo Frio. É com muito prazer que a Secretaria Municipal de Educação convida a todos vocês e oportuniza a reflexão a partir da introdução do ano letivo de 2021 com a Semana Pedagógica. Esse primeiro evento conta com a participação do professor André de Santana, coordenador do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá de Cabo Frio, cujo tema é Precisamos falar de saúde mental. A Organização Mundial de Saúde define como saúde o perfeito bem-estar físico e psíquico e social do indivíduo. Nesse sentido, esta palestra tem como objetivo trazer a discussão e a consequente reflexão dos aspectos que mobilizam a saúde do nosso profissional da educação. Desejo a todos que consigam traduzir esse primeiro momento em conhecimento necessário para aplicar não só nas demandas que se refletem ao trabalho cognitivo, mas também na busca pela plena saúde mental. Na sequência deste evento, eu gostaria de convidar a superintendente pedagógica Eliana Corado para dar uma palavra também. Minha internet está bloqueando. Boa tarde. Estamos passando por um período muito novo, muitas vidas perdidas, muitas vidas sofridas, e a vida continua. Sei que vivemos uma batalha diária, profissional, física e espiritual. Mas para a nossa saúde mental, precisamos parar. Temos o direito de parar, de descansar e cuidarmos de nós mesmos. Isso não significa que sejamos egocêntricos. Isso significa que nos amamos, nos cuidamos. Isso significa também que amamos ao próximo, porque seremos capazes de nos ajudar. Então, aproveitemos esta oportunidade para cuidarmos de nós mesmos. Linda tarde para todos e um grande abraço. Antes de passar a palavra ao palestrante, gostaria de apresentar a nossa mediadora do dia, a professora Jaqueline Martins Silva. A Jaqueline Martins é gerente da educação infantil e coordenadora de orientação educacional da SEMI. Por favor, Jaqueline. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à Semana Pedagógica de 2021. Espero que vocês tenham uma tarde muito proveitosa com o nosso palestrante, professor, coordenador da Universidade Estácio de Sá, de Cabo Frio, professor André de Santana. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Queridos colegas, diferentemente de uma abordagem reducionista sobre a saúde mental, ou seja, aquela abordagem que restringe a expressão à ausência de doenças mentais, refletir sobre o conceito, gente, é considerar sua abrangência conforme os preceitos da OMS, Organização Mundial da Saúde. Por saúde mental, o que nós podemos pensar? Podemos dizer se tratar de um inteiro estado de bem-estar físico, mental, social, como já afirmou o nosso secretário de Educação. E, desse modo, requer de cada um de nós uma predisposição para a relevância desse tema, em um mundo que exige de nós, cada vez mais, o atendimento de demandas e demandas, de uma vida que nos apresenta diferentes desafios. Em nossas intensas interações sociais, precisamos estar bem, física, mental e socialmente falando. Neste momento, eu quero apresentar para vocês o nosso palestrante, o professor André Santana. Quem é André Santana? Ele é um professor mestre, ele é psicólogo com graduação na UERJ, mestre em relações étnico-raciais pelo Cefer, Rio de Janeiro, doutorando em psicologia social pela UERJ e coordenador do curso de psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Cabo Frio. Neste momento, eu passo a palavra ao professor André Santana. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde a todos e todas. Desde já eu quero agradecer o convite
não só feito a mim, como psicólogo, mas também saudá-los, não é, a partir da Universidade de Estácio de Sá, onde eu estou alocado como docente, e também, atualmente, estou coordenador do curso de psicologia. Tá? É um prazer poder partilhar desse tempo com os professores, com todos aqueles que estão participando desse momento tão singular, que é a chance que a gente tem de refletir, não é, sobre todo esse turbilhão que a gente tem enfrentado, mas, ao mesmo tempo, olhar para frente para os desafios que nos aguardam, para aqueles desafios que estão propostos para cada um de nós. Não é? Então, é um pouco disso que a gente tem em mente, é isso que a gente tem para falar. A temática, né, que a gente tem proposto, que a gente está problematizando hoje, é precisamos falar sobre saúde mental. Não é? Talvez esse seja um tema dos mais necessários e cada vez mais recorrentes, não é? Em que a gente precisa. Porque as questões psíquicas, elas nos acompanham desde muito cedo, não é? De que maneira a gente é atravessado no nosso cotidiano por essas que são as demandas que a gente pode chamar de demandas emocionais, demandas psíquicas ou algo do gênero. Uma das coisas que eu posso destacar, eu sempre falo isso brincando, rememorando a minha infância, eu me lembro da minha avó, não é? Na verdade, eu lembro da minha mãe nesse primeiro momento, quando me aventurava pela cozinha, ela dizia para eu lavar alguma coisa, ajudar em casa, participando dessa dinâmica familiar, e aí eu ia para lavar a louça na pia, e aí, de repente, eu quebrava uma xícara, e aí minha mãe perguntava de lá, dizendo assim, André, o que aconteceu? E eu gritava, né, dizendo assim, a xícara caiu, não é? Ou a xícara quebrou. Eu acho isso sempre muito sutil, não é? Como é que desde novo a gente aprende a se esquivar de determinadas responsabilidades. Como é que é difícil dizer eu quebrei a xícara, não é? Dizer que a xícara caiu, a xícara quebrou, é quase como se a xícara, no ímpeto suicida, se atirasse pia abaixo. E isso, de alguma forma, não é, embotava a minha participação, ainda que não intencional. Não é? É muito interessante como é que, desde muito cedo, a gente tem dificuldade, às vezes, de dizer eu quebrei. Não é? Às vezes, a gente quebra a xícara. Às vezes, a gente se quebra. Não é? E, às vezes, nesse movimento, não é, de obter a aprovação do outro, eu tenho medo de reconhecer que eu sou essa pessoa que eventualmente esbarro nas coisas, que eventualmente posso quebrar alguma coisa, que eventualmente eu posso também me partir, me estilhaçar. E, por vezes, não só eu tenho que lidar com a dor do que quebro, ou não só tenho que lidar com a dor de ter quebrado, mas eu também preciso lidar com os inúmeros recursos e a minha engenhosidade para que o outro não perceba que me parti. Às vezes, tudo em nome de parecer, de estar bem diante do olhar do outro. Engraçado que o Rubem Alves ele vai citar um texto que acho fabuloso, em que ele vai falar, não é, de um personagem que ele cita, dizendo que basta a gente perceber a proximidade da câmera fotográfica, não é, que a gente imediatamente faz pose. E veja que fazer pose é, em alguma medida, tentar fazer com que a imagem que eu tenho do lado de dentro coincida com a imagem que eu transmito para o outro. Então, antigamente era mais fácil isso, né? Eu sou da época em que, indo à Quinta da Boa Vista com a minha mãe ou com a minha tia, a gente tirava foto com Polaroid. Era o que havia de mais digital na época. Alguns daqui talvez lembrem disso. Em que você tirava a fotografia e imediatamente saía, não é? Ora, bastava, então, naquele tempo, a gente, diante da câmera, a gente fazia a pose. O problema hoje é que, primeiro, não é, a vida acontece fora da pose. Segundo, parece que as câmeras estão por toda parte. Não é? Por toda parte. A gente vai retomar isso daqui a pouco. Quem sabe, a perspectiva que a gente tem nas redes sociais, não é, que nos atravessam, quer a gente queira ou não, seja justamente esse empenho, ou demande da gente justamente esse empenho de coincidir a imagem que a gente traz dentro
com essa imagem que a gente transmite para fora. Não é? E isso, às vezes, cansa. Me lembra, às vezes, um texto do Byung-Chul Han, teórico coreano, que escreve um texto radicado na Alemanha, não é? Escreve um texto chamado Sociedade do Cansaço. Não é? E aí ele vai dizendo que se num determinado momento da sociedade dita disciplinar, e ele remete isso pensando em Foucault, não é? Esse Foucault que está pensando na docilização dos corpos, esses corpos que precisam ser adestrados. Não sei se vocês ouvem um barulho, mas o pessoal resolveu consertar uma moto na minha porta hoje, me desculpe por isso, né? Mas não deu para... Mas o Foucault, então, que vai falar sobre esse adestramento dos corpos, em que os corpos estão sendo objeto de várias tensões e pressões, para que, em se tornando docilizados, eles se tornem corpos úteis. Ora, essa docilização do corpo, ela é substituída cada vez mais por essa pressão que vinha de fora, por uma outra pressão que a gente mesmo interioriza. Não precisa mais ninguém para dizer assim, faça isso ou faça aquilo. A gente se cobra. A gente se cobra nessa sociedade do desempenho, não é? Em que a gente é medido por aquilo que produz. E aí não é à toa que o Byung-Chul Han vai dizer: estamos todos exaustos, cansados. Não é? Eu não sei se essa é a sua sensação de cansaço. Mas constatar isso não é suficiente. E eu diria mais, constatar isso não é tudo. Porque se há um cansaço que é anterior, diante das múltiplas tarefas que a gente é solicitado, há um cansaço que remete ao agora. Há um cansaço que aponta para isso que nós estamos vivendo. Não é? Ora, quando a gente está falando sobre saúde mental, por exemplo, não é? A gente tem, segundo a OMS, alguns dados que são muito importantes para a gente, que talvez apontem com aquelas coisas que a gente está lidando. Segundo a OMS, o Brasil vai ocupar a primeira posição, não é, em prevalência de ansiedade no mundo, com cerca de 18 milhões de pessoas padecendo de ansiedade. No que diz respeito à depressão, a gente ocupa a segunda posição na América, com cerca de 5,8% da população. As doenças mentais já são responsáveis, são uma das principais responsáveis por afastamento da rotina de trabalho. Não é? Diante do cenário da pandemia, em que a gente já tem a contabilização não só daqueles que morreram, mais de 400 mil pessoas no Brasil morreram vítimas de Covid-19, significa que, num ambiente como esse que a gente está conversando hoje, é muito provável que alguém que está me ouvindo agora tenha perdido alguém. E não há o que dizer sobre isso. Há uma dor imensa diante das perdas que tivemos, diante do luto. É possível que você tenha perdido um colega de trabalho, um vizinho. É possível que você possa ter perdido um ente querido, um cônjuge. É possível que alguns dos que estão aqui tenham experimentado as perdas das mais distintas. Talvez você conheça alguém que perdeu alguém. Ora, diante dessa dor, a gente ainda tem outra. Não é? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente teve um aumento de 25% de atendimentos psiquiátricos. Mas, para além disso, a Associação Brasileira também de Psiquiatria afirma que, diante do cenário, ocorreu um aumento de 82,9% do agravamento de sintomas de pessoas que já estavam em tratamento. Eu gosto de um texto do Nicholas Rose, em que ele vai dizer que a psicologia certamente é a ciência do século XX. Desculpa, eu não estou querendo botar azeitona na minha empada enquanto psicólogo, mas o Nicholas Rose é um cientista social da Inglaterra e ele vai dizer isso por quê? Ele vai dizer, olha, não só porque a psicologia surge ali naquela virada do século XIX para o século XX, não só porque a psicologia vai ser determinante nos elementos de dizer o que é normal, o que não é, mas porque a linguagem psicológica está presente no dia a dia da gente. Como é que a linguagem psicológica passou a nos definir, não é? Como é que essa linguagem passou a estar presente no nosso dia? A gente passou a utilizar no nosso dia a dia termos, não é, como trauma, como recalque. Não é? A gente, inclusive, diz, né, fulano é recalcado, certamente. E como é que essa linguagem passou a nos compor? Veja, a gente não só assumiu a linguagem psicológica, mas como a gente também se tornou cada vez mais ciente do que enfrentamos. Diante do cenário da pandemia, a gente ainda passa a lidar com outros elementos. Depressão, ansiedade, tristeza, pânico, conflito,
esgotamento, luto. São palavras que passam a compor cada vez mais o nosso cotidiano. Aí você está dizendo assim, André, tudo bem, você está dizendo de coisas que nos atravessam em meio a isso que a gente está vivendo. E parece quase que a gente faz um movimento na direção de constatar um diagnóstico. E a gente descobre que o diagnóstico ele não se esgota na pandemia, mas ele a atravessa. Eu me lembro de uma fala do Fanon, sobretudo do Condenados à Terra, esse psiquiatra negro, tão fundamental para discutir o racismo e os efeitos psicológicos do racismo. O Fanon, num determinado instante, vai dizer assim, eu até resgatava essa fala conversando com o pessoal do direito ontem, lá da Estácio, ele dizia, mais do que um psicodiagnóstico, existem circunstâncias que a gente enfrenta que exigem um sociodiagnóstico. Porque a ideia de um psicodiagnóstico, às vezes, culpabiliza o sujeito. Eu quebrei. A ideia de um sociodiagnóstico, às vezes, nos faz pensar na sociedade onde a gente está inserido, que, por vezes, exerce tanta pressão que nos faz quebrar. Ora, quando a gente olha para isso, não adianta simplesmente fazer o diagnóstico. Quando você vai ao médico, você não está simplesmente interessado em informação. Você vai ao médico e o médico diz, então, que você tem é isso, você diz, muito obrigado, doutor, vou para casa agora. Não é isso que a gente quer. A gente está interessado em como é que a gente lida com isso, como é que a gente enfrenta isso, como é que a gente vence isso. Falar de saúde mental no cenário que a gente está, não é? Com os desafios que a gente tem pela frente, é reconhecer que um grande perigo é, diante do que a gente está enfrentando, a gente ficar imobilizado. E não confunda essa fala com mero ativismo. Ficar imobilizado é não encontrar saídas, alternativas, possibilidades. Não é à toa que Jean-Paul Sartre, filósofo francês, vai dizer de modo contundente no seu Existencialismo, Humanismo, uma entrevista brilhante com quem ele vai dar, em que ele vai dizer assim, não é suficiente, não é simplesmente suficiente simplesmente reconhecer aquilo que fizeram com você. Ele diz, mais importante que aquilo que fizeram com você é aquilo que você realiza com aquilo que fizeram de você. Mais importante do que o que acontece é aquilo que você faz do que acontece. As saídas que a gente encontra. Michel de Certeau, outro filósofo francês, outro pensador francês, também pensando a partir do Foucault, que está pensando nessas práticas disciplinares, nas práticas de controle, ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta a gente ficar simplesmente reclamando daquilo que se dá. É fundamental fazer saída, encontrar saídas. Não é à toa que o Certeau usa uma expressão que eu gosto muito, que é a bricolagem. A bricolagem é muito familiar para quem trabalha com artesanato, não é? Porque bricolagem é não só a gente reconhecer uma arte que se faz a partir de um dado objeto, mas a bricolagem é a subversão de determinados objetos. Um objeto destinado a uma coisa, ele pode ser endereçado a outra. Você pega, então, uma janela velha e ela pode se tornar um quadro. Você pega um pneu destinado, então, ao lixo e você pode transformar aquele pneu numa mesa de centro. Isso é bricolagem, é subversão. Portanto, o cenário que a gente tem é por demais difícil. Mas é impressionante como é que, diante do que acontece do lado de fora, a gente conseguiu abrir janelas, ou descobriu que é possível abrir janelas. Abrir janelas, às vezes, é abrir a cortina de onde você está, do cômodo onde você está, e olhar para fora, não é? Abrir janelas, por vezes, é a gente ligar o computador, enviar uma mensagem, não é? Às vezes é pegar o celular e reencontrar alguém. Abrir janelas é uma possibilidade diante do que a gente está fazendo. Isso me fez lembrar um textinho da Marina Colasanti, que eu queria dividir com você, que é Eu Sei, Mas Não Devia. A Marina Colasanti está no Brasil há muito tempo, ela nasceu na África do Sul. O texto diz assim, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. É estranho isso, né?
porque a gente, às vezes, se acostuma às coisas mais esquisitas. Às vezes, em casa, uma goteira, no meio da noite, ela parece que está em estéreo, um estrondo. No início, incomoda bastante. Você acredita que tem gente que se acostuma? A gente se acostuma com coisa cada tão esquisita. A gente está no cenário que a gente está já há mais de um ano. Sabe o que é pior nisso tudo? Para além das perdas, para além das dores, é a gente achar que é normal. É a gente achar que está tudo bem. É a gente se recolher, se encolher, se cancelar. Aí eu me lembrei desse texto. Deixa eu ler para você, rápido. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltar porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado, cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesmo. Eu desconfio que a gente tem um perigo. A gente se acostumar às coisas como elas estão. E talvez o grande desafio que a gente tenha pela frente é transformar as coisas para além do que elas estão. Eu acho que esse é o desafio. Vocês são pessoas muito importantes, gente que lida com educação nas mais diversas esferas. E para além, obviamente, daquilo que está acontecendo, está não só o modo com que vocês experimentam isso, mas também aquilo que vocês podem fazer para aqueles que estão sofrendo nesse momento tão terrível, como os nossos alunos. Eu tenho recebido os mais diversos relatos dos alunos nesse momento. O quanto que, por vezes, a experiência da aula tem sido, às vezes, uma experiência para além de obter o conhecimento. Tem sido a diferença entre saúde e doença para muitos deles. Eu queria apenas situar para você
que há um ano atrás, mais de um ano atrás, eu estava na Universidade de Estácio, já sabendo do cenário, começando as notícias da pandemia, a gente não sabia muito bem como é que ia terminar o dia, os alunos me perguntando se ia ter aula ou não, até que chegou a notícia que o governador suspendeu as aulas naquela ocasião por 15 dias. Começou assim, para a gente. Engraçado que o Quintana, o poeta, ele vai dizer assim, porque quando o trem passa por esses ranchinhos na beira da estrada, a gente pensa que é ali que mora a felicidade. A minha pergunta é, onde é que mora a felicidade para você? Onde é que mora a felicidade para você? Por Quintana, era num ranchinho na beira da estrada. Talvez para você seja numa praia, numa casa na beira da praia. Para outros, talvez seja morar na serra. Para alguns, seja se formar, terminar a pós-graduação, casar, ver seu filho casando, ver seu filho crescendo, ser mãe, ser pai. Porque quando o trem passa por esses ranchinhos na beira da estrada, a gente pensa que é ali que mora a felicidade. Onde que mora a felicidade para você? Mas entre onde você está e a felicidade que a gente quer, a gente escuta quase que ao fundo Riobaldo, jagunço herói do romance Grande Sertão Veredas, dizer: viver é muito perigoso. E a gente sabe disso. Às vezes a gente vai andando e sem querer se machuca, se fere. Viver é muito perigoso. Particularmente em 2020, você que tinha algum projeto, e é possível que você tivesse algum projeto para 2020, talvez alguns aqui estavam pensando em casar em 2020, viajar. Alguns aqui estavam pensando em mudar, terminar um curso. O que você estava planejando para 2020? Aí eu me lembrei do Drummond. É o momento em que o Drummond encontra o Quintana. Porque se o Quintana está falando onde mora a felicidade, o Drummond dizia assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Porque entre aquilo que a gente queria e onde a gente estava, no meio do caminho a gente podia parafrasear o Drummond, tinha uma pandemia no meio do caminho. E aí o que a gente faz com isso? Como é que a gente lida entre o que a gente sonhou e o que está diante da gente? A gente abandona? A gente desiste? A gente faz o quê? A gente larga de mão? É impressionante que nessa hora a gente recorre a tudo para lidar com esse negócio. Já reparou assim? A gente lida com tudo. A gente não cancela uma coisa, a gente acrescenta. Não é? Ontem eu estava falando com o pessoal, dizendo que eu lembrava muito da minha avó, não é? Que dizia para mim que deixar o chinelo virado era perigoso porque a mãe morre. E aí eu aprendi a desvirar o meu chinelo. Eu cresci, né? Fui estudar, fiz faculdade, pós-graduação, sou professor. Quando eu olho o chinelo virado na minha casa, olha, eu recorro não só à memória do que minha avó dizia, mas também à ciência, dizendo assim, gente, isso não existe. O chinelo virado vai morrer, não tem nada a ver. Mas eu lembro de Dona Helena, minha mãe, lembro que eu gosto tanto dela, para que arriscar? Vou lá e desvio. É impressionante que na hora de enfrentar determinadas coisas, a gente não enfrenta só com racionalidade. Tem gente que lança a mão da fé, tem gente que lança a mão dos amigos, tem gente que lança a mão do que o Freud vai chamar de substratos, né? São os substratos que a gente vai recorrer, substratos químicos ele vai chamar. Às vezes é um psicotrópico. É curioso, porque eu digo que um possível livro de cabeceira para o que a gente está enfrentando esses dias poderia ser um livro do Freud, escrito, se não me falha a memória, na década de 30, chamado Mal-Estar na Civilização. O Mal-Estar é um texto que, esse é o título, não era o título original, Freud queria dar um outro título, que era A Infelicidade na Civilização. Freud vai dizer que a felicidade a gente encontra de modo episódico, enquanto o desprazer ele pode ser muito mais constante. Numa linguagem atualizadíssima, eu diria para você que a infelicidade é no atacado, a felicidade é no varejo. Não é assim que a gente experimenta às vezes? Até porque, gente, ninguém suportaria uma felicidade, um prazer que não acaba. Um prazer que não acaba é um inferno. Você já imaginou um prazer que não acaba? Um prazer que não acaba é um inferno. Vira um mal-estar. Não é? Eu ontem estava falando que eu me lembro de uma vez da infância, minha mãe me deixou em casa sozinho, eu era novo, e
E aí tinha mel em casa. Aí eu fui à geladeira, peguei, experimentei mel na colher, né? Foi ótimo. Depois eu peguei e passei mel no pão, uma delícia. Passei mel, comi mel com banana, foi excelente. Passei mel no biscoito, comi mel o dia inteiro. Quando estava perto da hora dela voltar, eu peguei a última colherada de mel. Meu corpo estremeceu. Foi a última vez que eu comi mel na vida. Eu não suporto mel. Ninguém aguenta um prazer que não acaba. A felicidade episódica. Como diria o Guimarães Rosa, é pássaro que pousa sobre os ombros. Mas o Freud vai acrescentar uma outra coisa. Mas, por outro lado, o sofrimento ele pode nos atingir de 3 principais fontes. A primeira fonte, segundo ele, é a natureza, que se revela indomável. A pandemia mostra isso para a gente. A segunda fonte é o corpo da gente, que nem sempre faz ou é do jeito que a gente gostaria. Cada vez mais a gente constata isso. Esse corpo que a gente descobre frágil. Mas, por fim, Freud vai dizer, nossa principal fonte de sofrimento é o outro. Não é interessante que nesse período de pandemia, para além dos enfrentamentos que a gente tem com a doença, com medo de adoecer, a gente tem um enfrentamento que são nas nossas relações. Olha, eu sugeriria Mal-Estar na Civilização como um livro de cabeceira para dias de pandemia, mas talvez um outro, que não seja tão elegante, mas eu vou sugerir mesmo assim, seja um escrito pelo Jean-Paul Sartre. Sartre escreve um livro, uma peça, na verdade, chamada Entre Quatro Paredes. Entre Quatro Paredes é uma peça em que ele supõe 3 pessoas enviadas ao inferno. O inferno sartriano não tem nada a ver com o inferno cristão. É uma sala, a única coisa que remete ao inferno cristão é uma lareira. As pessoas ficam ali trancadas naquela sala com 3 poltronas eternamente. O pessoal vai dizer assim, pô, que inferno light esse, né? Mas veja, conviver com 3 pessoas eternamente. Se você não acha aí que isso pode ter uma característica infernal, é porque você nunca assistiu Big Brother. Então estão lá os 3 convivendo. E aí tem uma sutileza, né, que aparece na história logo no início. Lá, eles não têm espelhos. Mas a narrativa do Sartre diz que os olhos não tinham pálpebras. E aí o autor começa a refletir o que é piscar. Piscar é descansar os olhos do mundo. Não é? Fechar as cortinas. Gostei dessa definição, descansar os olhos do mundo. E aí ele diz, imagine então um cenário em que você não tem como piscar. O mundo está sempre colocado diante de você, online. E aí ele diz assim, e não tem espelho. Então, o único jeito que você tem de se ver é no reflexo dos olhos dos outros. Mas esse outro nunca sai da sua frente, nunca escapa. Você nunca tem como deixar de estar com ele. Ou seja, constantemente você está se vendo refletido nos olhos do outro. É nesse cenário que surge a expressão, o inferno são os outros. Esse outro que faz com que eu me veja. Não é à toa que o Freud vai dizer, então, não é, que nossa pior fonte de desprazer é, às vezes, esse convívio com o outro. Essa relação com o outro. Caramba, o que é que a gente faz, então, nessa relação? Quando esse outro que está diante da gente, e às vezes esse outro, não é o outro lá da rua, não é o estranho, não é o que aparece na TV, é esse que está debaixo do seu teto. Às vezes é o amigo que lhe desaponta, às vezes é essa pessoa em que você depositou tanto e não faz aquilo que você esperava. Olha, a gente pode lidar com isso de muitas formas. Eu queria falar de uma maneira que a gente costuma lidar e propor, quem sabe, um outro caminho, não é? E assim eu já estou me aproximando cada vez mais de parar, porque eu acho que até eu já estou cansado de me ouvir, não é? E aí, quem sabe, eu termine assim, com um livro, uma citação, uma trilha sonora para a gente enfrentar esses dias, não é? E aí a minha citação é daquele texto O Espelho, do Machado de Assis. Um texto brilhante, em que um determinado sujeito, são 4 ou 5 personagens que estão num bar conversando, discutindo sobre várias coisas, mas apenas 4 deles, um está calado.
Até que um deles diz assim, e você não vai dar a sua opinião? Eles estavam discutindo sobre alma. Eu gosto desse texto, que é um texto de 1882, em que o subtítulo dele vai ser Esboço para uma teoria da alma humana. O espelho, esboço para uma teoria da alma humana. E eles estavam discutindo sobre alma. O que é a alma? E aí um deles estava lá calado, sem participar da discussão. E aí eles dizem assim, você não vai dizer nada? E aí ele diz assim, é que eu não discuto. Não, a gente quer te ouvir. Ele diz assim, só falo se vocês ficarem quietos. Não aceito ser interrompido. E aí eles toparam. E aí ele começa a dizer, é que a gente não tem uma alma. A gente tem duas. Uma que olha a gente de dentro para fora. A outra que olha de fora para dentro. E ele diz assim, eu tenho uma história para contar que explica isso. Aí ele começa a contar uma história dele mesmo, do personagem. Que na juventude, ele trabalhou na Guarda Nacional. Tinha um cargo, alferes. E quando ele é promovido, a família fica orgulhosa dele, por ele ter atingido aquela posição social. E aí a tia dele lhe dá um presente, um espelho que tinha sido do imperador. E ele passa, então, a se olhar com a farda diante daquele espelho. E ele se vê. Se vê com os olhos, né, que a família o via, orgulhosos. E aí ele passa a cada vez mais gastar o tempo diante do espelho, se olhando, não é? Fardado. E cada vez mais ele passa, ou cada vez menos, ele se deixa estar fora da farda. E cada vez mais ele se torna alferes. E o que acontece? Cada vez mais ele perde contato com o mundo do lado de fora. Ele se desconecta. Ele se isola. É engraçado porque tem gente que faz isso. Tem gente que, diante do mundo do lado de fora, põe o uniforme, não é? E diz, bom, é isso que sou. É isso que sou. E às vezes a gente acha que a gente é só isso. Sabe o que acontece? Eu sei que tem um monte de gente aqui, não é? A gente tem diretores, tem professores, tem coordenadores. E eu queria dizer uma coisa para você. Você não é só isso. Por trás do papel social tem gente. O perigo é a gente esquecer quem a gente é. O perigo é a gente esquecer o que fez a gente chegar onde nós chegamos. E um dia a gente escolheu ser professor, porque primeiro, eu digo que todo professor sofre disso, né? É porque a gente ama estudar. Eu sou professor porque eu adoro estudar. Outra coisa é porque a gente adora dividir. A gente adora dividir. E é curioso porque é justo quando a gente divide o que a gente tem, o que a gente é, que as coisas acontecem. O risco, grande perigo que sempre nos assola, é a gente se fechar. Eu não sei se eu disse isso, se eu tivesse que escolher uma trilha sonora, poderia ser Emicida, em algum lugar entre a rua e a minha alma, em algum lugar entre a escola e a minha alma, a gente precisa falar de saúde mental. Mas hoje eu ia propor agora no final outra trilha sonora, pode ser Emicida também, em que ele diz, tudo que a gente tem é nós. Fora da farda, se a gente se olha, a gente vê gente. E a maior tecnologia que a gente tem para educação, a maior tecnologia que a gente tem para educação são as pessoas. A gente está diante de um cenário em que, diante do sofrimento, diante da dor, diante das perdas, a gente precisa encontrar saídas. É preciso vacina. E a gente está ansiando para ela chegar para todos. É preciso recursos para a nossa escola. E a gente sonha com a escola que se pareça mais com o nosso ideal. Mas não confunda. A maior tecnologia que nós temos para lidar em tempos difíceis e lidar em qualquer tempo são as pessoas. É isso que faz com que as coisas sejam
diferentes. Eu me lembrei, para acabar, de uma história que serve da tradição judaico-cristã, mas também serve das religiões de matriz africana. A história, e aí eu tô acabando, tá, gente? Juro. A história da tradição judaico-cristã fala de um milagre. Diz que Jesus estava dando uma aula, um sermão, demorou muito, o pessoal ficou com fome. E eu gosto de lembrar que essa fome descrita nos textos dos evangelhos não é fome de um sermão longo. É importante lembrar que a Palestina estava dominada por Roma. A terra era de Roma ou de uma pequena elite judaica. A fome que Jesus lida não é fome de liturgia longa, é fome de gente empobrecida. É a fome que muita gente que está desempregada hoje está sentindo. Diante da dor daquelas pessoas, Jesus diz que pega um pão que alguém foi e levou para ele. Ele falou assim, vamos alimentar essas pessoas. E sabe o que eles disseram? Nós não temos recursos. A gente pode dizer isso hoje. Cara, a gente tem um desafio enorme para levar a educação adiante. A gente pode dizer sempre, a gente não tem recursos. Sabe o que Jesus fez? Diz que ele agradeceu e ele começa a repartir. Deixa eu te explicar uma coisa. Naquele contexto, o milagre ele resulta da necessidade. O milagre não é pirotecnia evangélica. O milagre é resultado da necessidade. Um Cristo que se sensibiliza com a dor usa gente que reparte o que tem. Nem todo mundo sofre igual nessa pandemia. Tem gente que está sofrendo mais. O Emicida fala de uma frase que ele vai dizer de um ditado africano. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Tem gente que passa fome, tem gente que está sofrendo, tem gente que está desorientado, e mais do que a gente. Porque a história deles já tem apontado para isso. Mas hoje, a gente pode ajudar a tornar a história dessas pessoas um pouco melhor. Como? É preciso que, em meio à dor, e não quando ela acabar, a gente consiga dividir. E talvez milagres aconteçam. E o milagre não é o extraordinário. Milagre é, em meio à dor, a gente conseguir encontrar esperança. Ah, gente, que bom é quando a gente descobre que o Nietzsche estava certo. Em que, em meio a tudo que a gente enfrenta, o melhor que a gente pode oferecer é a nossa humanidade. E assim, talvez, a gente possa oferecer como é que você está? Como vão as coisas? Desiste não, vai ser melhor. As coisas vão encontrar saída. E é ao partilhar a humanidade que a gente vai perceber que mais do que falar sobre sofrimento ou doença mental, é possível falar sobre saúde. E é isso que eu desejo a todos e todas que me escutam. Que apesar do tempo que a gente vive, a gente consiga experimentar mais saúde, dividir mais saúde e perceber que o tempo pode ser diferente do que a gente está enfrentando. Gente, obrigado pela paciência, desculpe pelo tempo, mas foi ótimo estar com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor André de Santana. Que tarde maravilhosa que nós tivemos o privilégio de passar com você. Os comentários foram positivos, somente reflexões positivas. Muitas pessoas comentaram em relação aos textos que foram abordados, e todos os comentários foram
produtivos e positivos. Muitos votos de agradecimento, muitos votos de que a tarde foi maravilhosa, excelente, que poderia se estender mais. E as pessoas, de fato, se colocando, se vendo nas palavras que o senhor abordou durante essa tarde de palestra. As pessoas se vendo, se colocando, comentando, diante das palavras que foram abordadas. Nós que temos que agradecer essa tarde maravilhosa que nós tivemos com o senhor. Muito obrigada, parabéns, sucesso. Muito obrigado. Agradeço pelo acolhimento, pela imensa generosidade. Naquilo que eu puder ajudar, podem sempre contar comigo. Eu estou ali na Universidade Estácio de Sá. Se vocês quiserem também passar lá no Instagram, o meu Instagram, que é Psi André Santana, serão bem-vindos. É sempre um prazer acolher, um prazer enorme ouvir vocês, e estar com vocês e receber agora esse retorno tão incrível. Obrigado mesmo pelo acolhimento, vocês são muito generosos. Nós que agradecemos por tudo. Muito obrigada mesmo, professor. Grato. Eu agradeço muito. Imagine there's no heaven. It is if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religions too. Imagine all the people living life in peace. You may say I am dreamer, but I'm not the only one. I hope someday I'm joining us, and the world will leave us one. Imagine the possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger, the brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Semente de menino, grão nessa canção, festa dos sinos, sorriso do meu violão, anjo divino, diamante destino, estrela do amanhecer, o amanhã turquesa no espelho, me torna a beleza ao te receber. Chuva de girassóis, num pomar de mentes sãs, nunca mais seremos sóis, no divã dessas manhãs. Chuva de girassóis, num pomar de mentes sãs, nunca mais seremos sóis, no divã dessas manhãs. Chuva de girassóis, num pomar de mentes sãs, nunca mais seremos sóis, no divã dessas manhãs. Chuva de girassóis, num pomar de mentes sãs, nunca mais seremos sóis, nunca mais seremos sóis. Bem, pessoal, acabamos de assistir agora a apresentação musical da banda Dr. Lau, banda cabofriense,
A interpretação musical foi feita pelo professor Márcio Augusto, professor nosso, professor da rede, professor de arte. Belíssima interpretação. Como observamos aí, nós também colocamos na tela o link de presença, link de participação. Oportunamente enviaremos para vocês também os certificados de participação também, tá, gente? E assim, para nós fecharmos aqui agora, gostaria de agradecer assim, pela fala do professor André, pela mediação da professora Jaqueline. André, foi assim fantástico, belíssimas palavras, ficamos realmente emocionados, assim, foi um oxigênio para todos nós, com certeza, certo, isso é certo, com certeza mesmo. E assim, tentando fazer uma paráfrase, André, nós fecharmos aqui, uma paráfrase de sua fala, e também parafraseando também os autores apresentados aqui, nós podemos dizer o quê? Que, sem dúvida, é preciso abrir janelas. Por mais que no meio do caminho exista o quê? Existe uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, uma pandemia. Claro, recorrendo a Guimarães Rosa, viver sempre foi perigoso. Não há dúvida que é perigoso e sempre será. Porém, certo também é que a felicidade pode aparecer quando menos esperamos. Aliás, a felicidade, se encontra de modo esporádico, como você disse. É como um pássaro que pousa no ombro. Daí a necessidade de sempre abrirmos o quê? Janelas para a felicidade. Aliás, ela pode aparecer a qualquer momento diante de nossos olhos. Muito obrigado, André. Não sei se você gostaria de ter as suas considerações finais, mais alguma fala. Olha, eu só tenho a agradecer, não é, o acolhimento, as falas tão bondosas, não é? Obrigado mesmo pelo acolhimento. Fiquei muito feliz de ter essa possibilidade de dividir, não é? E acho que é isso. Você definiu tão bem, Giseldo. Eu não teria tanto mais a acrescentar, não é? Eu me lembro, assim, talvez pudesse fazer um desfecho, né, na literatura. Eu julgo que eu sou psicólogo, tá, gente? Eu não sou professor de literatura, não. Eu sou psicólogo, professor de psicologia, mas a literatura... Mas foi uma aula de literatura, com certeza. A literatura é uma ferramenta para buscar a saúde mental, sem dúvida. Eu me lembro de um romance do Saramago, não é, que talvez caia muito bem, não é, que é o Ensaio sobre a Cegueira, não é? E ele começa, uma epidemia também, se vocês lembram da história, não é? Uma epidemia em que as pessoas vão contraindo uma cegueira que é contagiosa. Acho que é uma metáfora muito adequada para o momento atual. Né? As pessoas vão ficando cegas uma após a outra, e essas pessoas que vão ficando cegas, elas são colocadas, não é, numa quarentena, não é? E o Saramago, num determinado momento, vai dizer assim, olha, o que a gente viu não foi o reino de um ceguinho bondoso, ele não. Foi o império da barbárie, onde as pessoas sabiam que não estavam sendo vistas e começa um vale tudo, né? Às vezes uma epidemia, ela não necessariamente desperta o melhor de nós, às vezes é o inverso. Mas essa não é toda a história. É impressionante como a mulher do oftalmologista na história, que é aquela que vê, ela acaba falando desse fardo de enxergar. Eu não sei se vocês já sentiram assim, né? O fardo de ver. Né? O peso de ver. Mas o peso de ver também nos dá a responsabilidade por ver. E aí, no finalzinho da história, quando as pessoas vão ficando curadas, ela meio que avaliando aquilo que acontece, professor, ela diz assim, acho que somos todos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. Acho que somos todos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. O grande perigo, talvez, né, seja a gente deixar de ver, não é? Em nome, talvez, né, da nossa própria necessidade, né, como aconteceu no início da pandemia, faltou álcool, porque cada um pensou só em si, né? E talvez seja uma grande oportunidade para, ao invés da gente olhar só para si, a gente abrir os olhos, né, e ver o outro, né? Não é à toa que a pessoa vai dizer isso, né? Que a gente precisa recuperar esse olhar pasmado da criança que vê tudo como se fosse a primeira vez. Aí a Adélia complementa, né? A Adélia Prado, né? Numa pequena poesia oração, a Deus, me dá de novo 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande, né? Então talvez seja isso, a gente precisa aprender a olhar como criança e não deixar de ver.
e olhar para o novo, né, como uma chance de reinventar a história, ao invés da gente se cegar, né, a gente fechar os olhos e não enxergar nem o outro, né, e nem os desafios à nossa frente. É isso. Obrigado, mestre. Desculpe aí. E quem sabe, né? E quem sabe nessa de deixar de... Assim, deixar se curar de ser grande, a gente não consiga olhar em nossos ombros o tal passarinho, né? A tal felicidade. Exatamente. Perfeito, perfeito, perfeito. Verdade. Tá joia, André. Muito obrigado por suas belíssimas palavras. Obrigado, foi um prazer. Muito bom te ouvir. Bem, pessoal, ótimo. tenham todos uma boa tarde e até o nosso próximo encontro, que será amanhã, ok? Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau, gente.